Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade, a proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, e você será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: o Senhor é o meu refúgio, você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, é uma dos versos mais conhecidos que eu já tive memória, ou até mesmo talvez em conhecimento e com pessoas, pude aprender algumas coisas. Então me permita aqui, de forma muito dinâmica, direta, pontuar aqui algumas verdades bíblicas que em particular mexem demais no meu coração, e eu acredito que poderá alimentar de alguma maneira a sua vida e a sua fé nessa noite. Veja bem, quando o salmista escreve esse salmo, algumas percepções, elas são claríssimas quando se vê esse salmo em questão. Um dia foram analisar algumas coisas bem particulares desse salmo, e a intenção de toda a sua composição é demonstrar como é feliz uma pessoa que se refugia e confia no Senhor. Como é bem-aventurada essa pessoa que coloca a sua total confiança em Deus. Não é uma pessoa perfeita, não é uma pessoa 100%, não é isso. O salmista não está criando ou escrevendo o biotipo de uma pessoa maravilhosa. Estava pensando hoje, indo ao serviço, e pensei de alguma maneira: e se pegássemos um pouco de cada herói da fé e juntássemos em uma pessoa? Seria uma pessoa incrível diante de Deus. E no meu coração eu mesmo me reprovei em minha fala, o meu pensamento. Por que não? Ele seria apenas uma cópia de grandes homens e de grandes mulheres. Na verdade, Deus não está esperando de nós cópias, Ele está esperando de nós identidades, pessoas autênticas, que dentro das suas limitações expressam a sua fé, sendo pequena ou grande, não importa, mas uma fé autêntica, que possa tocar no coração dele, que possa demonstrar para todos aqueles que estão observando que, a despeito de suas limitações, o coração dele é integral diante de Deus. Quando olhamos desta forma, evidentemente olhamos para a composição do povo judeu e percebemos que eles nunca foram perfeitos. Se aplicarmos para a igreja visível, perceberemos que ela também não é perfeita. Então, de fato, o que Deus está procurando não são pessoas perfeitas,
mas pessoas autênticas. Ponto 2 que enxergo nesse texto. Aquilo que o salmista buscou mostrar não é uma composição de homens perfeitos, mas o Deus que é perfeito. Que apesar de inúmeras falhas de seu povo, inúmeras falhas dos seus filhos e filhas, Ele continua perfeito em seu agir e seu operar. Ele não muda, Ele é fiel em tudo que faz, Ele é perfeito em tudo aquilo que Ele opera, Ele não falha. Então aquilo que o salmista buscou demonstrar não é o homem que é perfeito, mas o Deus que é perfeito. Então, em terceiro lugar, me permita aqui destacar algumas coisas. Existe uma bênção, ou melhor, existem bênçãos incríveis para aqueles que, mesmo a despeito das suas inúmeras perfeições, escolheram fazer do Senhor o seu lugar de habitação. Veja bem, a Bíblia diz no verso 2 que essas pessoas que confessam que o Senhor é a sua fortaleza e que em Deus eles colocam a confiança, no verso 3 a Bíblia fala que Deus os livrará do laço do passarinheiro. Deus os livrará do laço do passarinheiro. Eu não sei se vocês já foram para a mata um dia e buscaram caçar animalzinho, passarinho. Eu continuo adorando passarinho. Por muitos anos, eu tive desejo de ter um passarinho. E aí, esse meu desejo de ter passarinho, um dia eu tive, e aí eu resolvi caçar passarinho. E eu fiz uma armadilha que eu aprendi como fazia, e coloquei ali um laço. Os amigos da infância ensinaram, coloquei um matinho em cima, coloquei uns alpiches perto, e eu fui para as minhas atividades, mas era muito novinho. E eu esqueci que a armadilha estava pronta, armada. E aí, quando eu lembrei, na parte da tarde, fui até o local onde tinha colocado a armadilha. Lamentavelmente, tinha um passarinho lá que estava morto. Muito provavelmente ele foi pego, e aí eu não peguei, talvez o sol, não sei. Eu sei que quando eu encontrei, ele estava morto. Eu nunca mais esqueci daquilo. Eu também nunca mais cacei passarinho. Mas algumas coisas me chamaram a atenção naquela época, que eu precisava esconder a armadilha. Eu tinha que criar uma cena em que o passarinho não conseguiria discernir que aquilo ali, na verdade, era uma armadilha. Dizem que os laços do passarinheiro ou dos passarinheiros são laços incríveis, que quando pega um passarinho, pegou e ponto. Quem gosta de passarinho poderia falar até melhor do que eu. Mas sabe, aquilo que é imperceptível para um animalzinho, a Bíblia diz que até dessas coisas, fazendo uma alusão ao nosso dia a dia, a Bíblia diz que até desses laços do passarinheiro, e onde se aplicam esses laços do passarinheiro? Se aplicam em situações que nós vivemos no nosso dia a dia. Palavras, gestos, olhares, desejos, vontades, sentimentos, tudo isso que nos está de acordo com a vontade de Deus. Podemos dizer que o inimigo, por vezes não poucas, para nos colocar em determinadas prisões, ele acaba aí jogando esses laços, ao ponto de quando somos pegos, nós só sentimos a prisão que veio juntamente com aquele laço. Mas a Bíblia diz que até desses laços que nós não enxergamos, Deus nos livraria. Andar com Deus é maravilhoso, porque existem coisas que quando nós abaixamos a nossa guarda, o Senhor levanta a guarda dele diante de nós, nos dizendo: apesar das suas falhas, eu te protejo.
apesar das suas limitações, eu estabeleço livramento. E alguns outros, e aqui eu vou avançando, dizem que essa questão do livrar do laço vai além, porque não é apenas evitar que o laço seja fechado em você, mas é, se o laço fechar, ele tem poder para abrir o laço. Esse termo, ele livrará, se aplica não apenas no antes, mas, se for necessário, durante. Olha que coisa incrível. É o Deus Todo-Poderoso que diz: apesar da sua falta de vigilância, você não tem força para sair desse laço, mas no meio dessa situação, no meio dessa circunstância, se o teu coração estiver em Deus, ainda assim virá livramento da parte do Senhor. O cuidado de Deus é incrível, é maravilhoso. Eu não sei você, mas já orei por coisas assim: Senhor, era para eu ter vigiado mais, mas não vigiei, passou na minha frente e eu poderia ter evitado essa situação. Foi uma letra, foi um documento, foi uma assinatura, já era. Mas, Senhor, pela tua misericórdia, estabelece mais uma vez livramento. Eu não sei você, mas eu já cansei de viver isso. Eu tendo a consciência que aquilo que estava acontecendo foi por meio de falhas, mas depois daquele processo de ensinamento, porque há de convir, digo eu, não o Senhor, às vezes Deus deixa um pouquinho do laço para falar assim: aprende, indivíduo, aprende, indivíduo. Até quando vai ficar nessa desatenção? E aí, depois que a gente chega ao limite do sofrimento, Deus vai lá e estabelece o livramento. Olha que coisa incrível. E Ele faz isso porque o propósito maior do Senhor não é gerar filhos mimados, mas filhos maduros. A Bíblia, ela continua pontuando, e aqui eu já termino esse salmo maravilhoso, e poderia falar mais, mas eu vou me ater ao horário. A Bíblia diz no verso 15, está falando sobre aquele que teme ao Senhor. Eu não sei você, mas eu acredito que é incrível a paga daquele que teme ao Deus. A Bíblia diz assim: Ele me invocará e eu lhe responderei. Na versão, salvo engano, corrigida e fiel, diz assim: Ele me invocará e responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificá-lo-ei. E aí no verso 16 diz, na versão Nova Almeida atualizada: vou saciá-los com longevidade, ele mostrarei a minha salvação. Em algumas versões lhe darei longuras de dias. E essa longevidade ou longuras de dias não tem a ver com dias pesados, mas dias satisfatórios. Eu continuo acreditando naquilo que a minha Bíblia diz, que após uma noite de choro vem o amanhecer de alegria. Nós não sabemos quando Deus vai mudar algumas situações em nossas vidas, mas nós deveríamos andar com a expectativa altíssima que a qualquer momento Deus mudará o quadro da nossa história. Deus tem prazer que os seus filhos vivam bem e felizes. Deus tem prazer. Deus tem prazer em vê-lo celebrando. Deus tem prazer.
Deus tem prazer quando você grita de alegria, salta de alegria, sorri, porque Ele sabe que você está vivendo com intensidade da bondade e misericórdia dEle. Nosso Deus tem prazer em te abençoar. Ele tem prazer em te abençoar. Quando nós entendemos isso, nós andamos com Deus, apesar dos apertos da vida, mas nós andamos dizendo assim: a tua palavra diz, a tua palavra diz, Senhor, a tua palavra diz. E esse termo, a tua palavra diz, é uma declaração firme a uma inquietação de nossa alma que tenta, por vezes não pouca, nos levar a uma incredulidade. Então, quando a nossa alma está apertada a este ponto, nós declaramos: mas a tua palavra diz. E isso é libertador. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. É descanso, meu irmão. Descansar é muito bom. Se você pode, fique sobre os teus pés. Descansar é muito bom. Obrigado, tá, minha irmãzinha? Jesus te abençoe. Tá ótimo, perfeito, obrigado, tá? Descansar é muito bom. Não se apresse em suas decisões. Você precisa olhar o todo. Não tome decisões precipitadas. Como pastor, eu preciso tomar muitas decisões o tempo todo. Mas eu uso sempre essa frase, Marinha. Quando está muito fácil, eu falo assim: vamos orar um pouco mais? Aí quando a decisão está muito difícil, eu falo: vamos orar um pouco mais? Mas não é se esconder através da oração, porque nós enxergamos às vezes cenas de forma precipitada, e às vezes uma horinha a mais nos faz enxergar determinadas coisas que antes nós não estávamos enxergando. Aí a gente toma a decisão sempre, pasme, irmã Nil, não é nos 45 não, os 47 do segundo tempo, sim. Calma.